Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um EcoCast. Agora o Henrique também foi contratado novamente, tem Henrique? Seja bem-vindo. Semana passada nós contratamos a Denise novamente. Fechamos contrato. Fechou o contrato, agora renovou com o Henrique. Eu falei pra Camila, falei assim, eu acho que eu falei alguma coisa terrível da última vez, né? Porque ninguém me chamou mais. Aí a hora que eu vi o convite, eu falei, não foi, porque a Glória passou por um tempo aí doente, vocês dois perderam a voz, a gente tava, né? Os horários não estavam batendo aí. e... Você é sempre bem-vindo, irmão, você sabe. Muito obrigado, gente. Obrigado a vocês, tá? Que tá sempre acompanhando o EcoCast. Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui com bem acompanhados. Senhor Manuel, ele é agrônomo, ator e tem muitas funções aí bem bacana que a gente vai conhecer aqui a história dele. Muito legal como que ele concilia, né? As duas profissões que ele tem, que ele gosta muito, ele vai contar aqui pra gente. Super curiosa a história, né? Que a gente estava tentando entender aqui, mas a gente vai contar pra vocês. Fiquem aí com a gente. Vai ser bem legal. Henrique, parece que tem um negócio diferente aí pra gente aí. Ah, é verdade, hein? É óleo essencial no ar. Você que ainda não conhece os óleos essenciais do Terra, a Camila é consultora de bem-estar do Terra. Um produto fantástico aí para melhorar o seu bem-estar, a sua saúde, tanto na parte de prevenção de doenças, como até para tratamento. E você que gostaria de empreender em algum ramo, em alguma atividade, em algum negócio ou para renda extra, a doTERRA te dá essa oportunidade. Então vai ficar colocado aí o QR Code da Camila, quem quiser entrar em contato com ela, doTERRA. É isso aí, são maravilhosos. E agora sim, né? Vamos conhecer, então, Manuel. Muito obrigado mais uma vez. A gente não deixou ele falar nada, né? Agora... Ele vai ter o tempo do mundo agora para falar. Gente, ele fala bem. Olha, vocês vão ouvir a voz. Não, antes dele falar, pessoal, nós vamos ficar todos em silêncio. Ouve o timbre da voz desse homem. Não tem nada a ver com aquele momento que a gente faz lá no final, né? Aquela voz. Vamos pôr ele para fazer o EcoCast com a gente hoje? Vamos colocar aquele momento, aquela voz, então? Então vai. Então fechou. É muito gostoso estar aqui, muito lisonjeado pelo convite, principalmente para falar com um tema que mexe muito com a minha vida, com a minha história. É maravilhoso. Muito obrigada. Sentiram a voz, né? Primeira coisa, né? Mas muito obrigada por ter aceitado. Na verdade, eu e o Cleiton, né? A gente trabalha junto. E a gente já tinha falado de te trazer aqui fazia muito tempo. Aí, aconteceu que o senhor foi um tempo pro Nordeste, né? E ficou lá quanto tempo? 3 meses? Foi Eu sempre vou para lá. Ah, sim. Mas assim, ia ficar um período, né? Isso. Aí ele falou, depois que ele voltar, ele falou, doutor, o Manuel tá aí, você não quer chamar ele? Eu falei, quero. Ah, vou chamar o contato, vou te passar o contato dele. Eu falei, não, chama ele aí, já fala com ele agora. Aí ele ligou, né? E aí a gente conversou um pouquinho e tal. E falou, não, vamos gravar isso aí antes que a gente se perde, né? Mas a gente queria conhecer um pouquinho da sua história, conhecer, é casado, tem filhos, fala um pouquinho resumidamente. É de Jales. De onde nasceu, né? Eu sou Manuel de Matos, eu sou aqui de Jales, eu sou nascido em Jales. E sou casado com a Gisele e tenho 2 filhos, o Felipe, que tem 20 anos, mora em São Paulo fazendo faculdade, e o Arthur, que está aqui com a gente, tem 13 anos. Ele faz faculdade do quê, seu filho? Produção multimídia. Que bacana. Você nasceu em Jales e foi criado aqui? Sim, vivi sempre aqui. Saí para fazer a faculdade. Eu fiz a faculdade em Pinhal, Espírito Santo do Pinhal. 4 anos de faculdade foram os 4 anos que eu morei fora daqui. E depois, mais ou menos próximo aos anos 2000 ali, que eu comecei... eu era produtor de uvas aqui em Jales. Quando eu saí da faculdade, eu vim aqui produzir uva aqui em Jales. Aqui é uma grande produtora de uva, né? Sim. E aí, ali próximo dos anos 2000, eu fui convidado pelo Sebrae para participar de um trabalho, de um programa, na verdade, de organização de produtores rurais. E eu fui trabalhar com isso. Ali eu comecei a crise, tinha uma crise na uva naquele momento, a situação não estava legal
E aí eu ingressei nesse programa e fui trabalhar com isso. E eu comecei a descobrir ali o tanto que eu gostava de fazer aquilo, de trabalhar com as pessoas. Porque, na verdade, quando eu fui trabalhar com os produtores rurais, o tema era de organizar os produtores rurais, e, portanto, a gente vai trabalhar aí com convivência, com cooperação, e que são comportamentos humanos e a dificuldade de se trabalhar com gente. Mas, na verdade, no fundo, eu comecei a descobrir que eu gostava de trabalhar com aquilo. Quando eu fui buscar entender o porquê disso, eu comecei a perceber que, na verdade, eu estava trabalhando com pessoas que eram iguais a mim, que pensavam como eu, que tinham a minha realidade de saber o quanto que é duro trabalhar na roça, trabalhar no campo, não tem sol, não tem chuva, não tem frio, não tem calor, não tem dia, não tem fim de semana. Não tem feriado. Nada, não tem nada. Você simplesmente tem que estar lá disponível. E quando eu começo a perceber que eu gostava daquilo ali começou a mudar muita coisa da minha trajetória. Até então o senhor já tinha feito agronomia ali? Eu era agrônomo. Já era agrônomo produzia uvas, aí a uva entrou em crise. E aí eu tive um convite para trabalhar com o Sebrae. E assim, eu sempre pensava, na verdade, no começo, tentando recuperar um pouquinho aqui as lembranças, eu pensava mais ou menos assim, bom, a uva está em crise, tem esse trabalho, eu acho que eu vou trabalhar lá, eu trabalho um pouco, ganho um pouco de dinheiro, capitalizo aqui o meu negócio e depois eu sigo trabalhando com a uva, que eu era apaixonado na produção de uva, que é uma coisa muito bacana, muito bonita. E aí, com o tempo foi passando, que eu fui começando a me dar conta de que eu gostava de trabalhar com as pessoas, de fazer aquele trabalho, aquilo me chamou a atenção, aquilo me colocou num universo diferente. Mas não demorou muito, eu comecei a descobrir uma coisa que eu tenho certeza que vocês sabem. O quê? O quanto que é difícil trabalhar com gente. Com gente. Meu Deus. Ele trocou uma das coisas mais fáceis, entenda quem está vendo, que o produtor rural sofre muito. Demais. Mas deixou de trabalhar com um ser passivo ali, a fruta, né? Para trabalhar com um ser que retruca, com um ser que reclama e dá que briga, você tem né? que lidar ali com uma... bem complicado. Que tem humor, personalidade. Eu falei aqui, né, na hora que a gente estava conversando, que eu conheço uma mulher que ela era dona de floricultura. E ela falava assim que trabalhava com planta porque ela não gostava de trabalhar com pessoa. Então, tipo, é mais fácil lidar com a planta e que fica quietinha, que não fala nada. Só que aí tem aquele outro porém, ela tem que vender para alguém, né? Pra e uma alguém pessoa. também vai reclamar. Só que aí tinha gente mais na frente, né? Sim. Que ficava nesse espaço aí. Mas isso é tão forte em todos os ambientes, essa coisa que o quanto que é difícil trabalhar com gente. Mas tem uma história para mim que é maravilhosa. Um dia eu estava trabalhando com um grupo, era um grupo de produtores de leite, e eram pessoas bem idosas, não com uma idade avançada, assim, e todos eles. E aí, eu estava contando essa história. Olha, o tanto que eu gosto de trabalhar com gente. Aí um senhorzinho lá na plateia levantou a mão assim e perguntou, você gosta de trabalhar com gente? Eu falei, mas não é melhor trabalhar com vaca? Que é exatamente isso, da planta, do ser passivo, aquela coisa toda. E a complexidade que se tem e que isso exige. Porque com o passar do tempo, mais importante do que ter descoberto que eu gostava de trabalhar com gente, que a dificuldade que se tem de se trabalhar com gente, eu descobri uma coisa que para mim foi fundamental no momento em que eu percebi que para se trabalhar com gente é preciso se preparar para isso. Não basta experiência de vida e intuição. Experiência de vida é aquelas pancadas que a gente leva na vida e aprende na marra. E intuição é aquela coisa que a gente acha que é por aqui e aí sai trombando com o mundo, trombando com os obstáculos, vencendo os desafios. Para se trabalhar com gente é preciso aprender, é preciso ser capacitado, é preciso de um método. Estratégias, não é só conhecimento empírico. Foi aí que o senhor fez, então, a psicodramaturgia, isso? O psicodrama. Psicodrama, isso. Eu acabei... comecei a procurar as coisas
E aí me encontrei com o psicodrama. O psicodrama é um método de trabalho com grupos de pessoas que tem a sua base ali na espontaneidade, criatividade, nos papéis. E eu fui buscar o que era isso. E assim, rapidamente eu comecei a perceber que aquilo era uma coisa muito distante para mim. A minha formação na agronomia me deu uma base técnica, um olhar objetivo para o mundo. E que para se trabalhar com gente precisa muito mais do que isso. E quando eu ingressei no psicodrama, eu comecei a ver o universo se abrindo na minha frente, um outro universo. Me apaixonei pelo psicodrama, eu fiz minha formação, fiz a especialização, fui fazendo os níveis dentro da academia do psicodrama, me tornei professor de psicodrama, me tornei presidente do Instituto de Psicodrama de São José do Rio Preto. Olha só. O IRP, onde eu fiz toda a minha casa do... Que não tem nada a ver com teatro, viu? IRP. Falar isso é importante, né? Porque Isso. vocês acham que... entrou no teatro por isso e tal. Vocês acham que teatro é drama e tal, mas... pode ser até que seja um caminho que chegou até lá, mas não tem muito a ver, né? Sim, o psicodrama se utiliza de uma inspiração no teatro, se utiliza de algumas coisas no teatro. Dentro do psicodrama tem algumas técnicas, alguns instrumentos, tem um palco, mas não é teatro. É uma coisa completamente diferente. Tá mais para entender o comportamento humano, as relações humanas, né? Sim, a construção dos papéis que nós passamos pela vida, construindo papéis. A cada momento nós estamos num papel diferente. Sim. Isso é muito legal que você está falando, porque eu lembro que quando eu participava de teatro, tal, o Cleito falava sobre isso. Ele falava, agora não é o Henrique, marido da Camila aqui. Perfeito. Agora é o Henrique bancário, agora é o fulano. Perfeito. E é basicamente pessoa. isso. É tipo assim, você sendo mas sendo pai, sendo filho, sendo esposo, sendo um funcionário, Exatamente. Um amigo, cada um cumprindo um papel diferente. Perfeito. E como você atua nisso, é tipo isso. Exatamente. E como eu não venho da área da psi, o meu foco era socioeducacional. Então, eu sempre me utilizei do psicodrama nos meus trabalhos, nas palestras, nas consultorias. E onde entrou o teatro aí, gente? Isso que eu ia perguntar. Como é que Então, entrou o teatro aí nesse... Dentro do IRP, que é o Instituto de Psicodrama de São José do Rio Preto, eu fiz uma formação com Moisés Aguiar, que era o mestre do teatro espontâneo. Mas também não é teatro. Porque ali você trabalha com espontaneidade, você se entrega naquilo que você está vivendo dentro de uma dinâmica que está ali estabelecida. Com um diretor que vai trabalhar com que você se expresse de forma criativa e espontânea. Esse é a base do psicodrama do teatro espontâneo. Mas talvez por conta do psicodrama ter essa ligação, essa conexão com o teatro, algumas pessoas começaram a me provocar. Por que você não faz uma peça de teatro para produtores rurais? Eu falei, eu? Era um... Não, eu sou da roça, eu sou agrônomo. Era um desafio impensável no Não, momento. não era nenhum desafio, porque aquilo não fazia parte. Totalmente fora de cogitação. Fora. Eu fazia muito trabalho, eu tinha uma relação muito bacana, tenho ainda com o IBS, o Instituto Biosistêmico lá de Piracicaba. E eles estavam chegando aos 10 anos e queriam fazer um evento. E esse IBS, ele faz serviço com produtores rurais. E aí começou ali uma conversa do que a gente pode fazer. Alguém sugeriu, vamos fazer uma palestra. Bom, mas palestra a gente já faz há 10 anos. Vamos fazer um dia de campo. Um dia de campo a gente já faz há 10 anos. E aí, um dia chegou o Luiz, que é um dos diretores, e falou, por que a gente não faz uma peça de teatro? Aí todo mundo olhou para mim. O senhor nunca tinha feito antes teatro? Não, nada a ver comigo. Aí todo mundo olhou para mim e eu falei, não, mas eu conheço. Tem o pessoal lá de Jales, da escola, tem o Rio Preto, tem a companhia de teatro, eu posso ver isso. E fui ver. Mas assim, não tinha orçamento para isso, não dava para contratar uma companhia de teatro. Aí, na nossa próxima conversa, o dia que eu cheguei, eles viraram para mim e falaram, por que você não faz a peça? Eu falei, eu? De novo? Eu? Não, eu não. É gostoso, né? A pessoa dá ideia. Tive uma ideia, por que você não faz? Executa essa ideia, vai. Não, mas é aquela coisa direcionada. Psicodrama, palco, acha que tem teatro. A ligação, né? Que é próximo. Mas até chegar no teatro... Não, mas é muito legal isso, porque, tipo assim,
você já estava ganhando dentro do espaço a qual você estava inserido um reconhecimento pelas suas habilidades, pelas suas qualidades. Por mais que você naquele momento não enxergava em si mesmo, pessoas de fora já estavam vendo isso, provavelmente. Porque para chegar a esse convite, não passaria para você uma coisa que sem substância, entendeu? Já tinha ali alguma coisa. Né? Claro, sem dúvida, tá perfeito. Porque eu fazia o treinamento de equipes dentro do IBS. E ali a gente se utilizava de psicodrama e rolava muita coisa. E é uma coisa sensacional. Não, e que bom, né, que te direcionaram para isso, mesmo que na hora parecia uma coisa, né, impensável e tal. Porque conheceu... O senhor mesmo já me falou que hoje vive do teatro. Sim, mas assim, a primeira reação foi negativa. Não tem nada a ver. E aí, o que acontece? Eu saio com aquela história e vou procurando algumas coisas. Não encontro quem faria, porque não tinha orçamento, aquela coisa toda, era difícil. A gente não sabia exatamente o que queria. E vai aquela coisa, mas aquilo ficou. Por mais que eu tivesse negado, aquilo ficou. Ficou a curiosidade, ficou... Por que não, né? Por que não tentar, né? Aquela coisa ali, que eu, na verdade, não sabia o que era. E aí, um dia, eu conversei com o Sérgio Serrano, que era um professor de lá do Instituto de Psicodrama. E aí, era próximo a um congresso de psicodrama. E aí, o Sérgio... vamos fazer o seguinte, procure lá a Natália Giro, lá no congresso, com certeza ela vai estar lá, que ela é diretora de teatro, ela é atriz de teatro e ela veio para o psicodrama. Meio que eu fiz a coisa inversa, a trajetória inversa. Fui lá, me encontrei com ela e contei essa história, que eu achava um absurdo. Ela falou, que os caras estão me provocando para fazer uma peça de teatro. Ela vira para mim, por que você não faz? Como assim? Eu não tenho nada a ver. Até tu, Brutus! O negócio é o seguinte, para você fazer teatro, eu lembro exatamente, eu não sei se os termos estão corretos, mas eu vou trazer os termos que eu lembro. Para você fazer teatro, você precisa de 3 presenças. Presença vocal, que você presença tem, né? gestual e presença cênica. Você tem 2. Eu falei, nossa... O quê? Vocal, com certeza. Não, e aí eu perguntei, mas vocal? O que é vocal? Por exemplo, você fala e eu entendo. Eu falei, nossa! A dicção é muito boa. Então, assim, né? é isso. Ela falou, não, mas isso não é tão simples. E a gestual, você tá aí. Você tá, naturalmente, você tá... Gesticulando. E tem a cênica. A presença cênica é a mais difícil. Só que é a que... Ela é aprendida também, né? Ela é aprendida no curto prazo. Desenvolver isso. Sim, exatamente. Se desenvolve rápido. Falei, nossa. Bom, beleza. E o que a gente faz? Quando você volta para São Paulo? Daqui uns 15 dias eu tô aqui. Vamos fazer uma reunião? Vamos fazer uma reunião. Que legal. Aí começou... Que bacana. Não, aí que começou a piorar o negócio. Para vocês terem uma noção de que eu não entendia nada de teatro, ela propôs para mim, vamos lá, e eu vou fazer alguns testes com você. Tá bom, chegamos lá, marcamos, fui lá, cheguei lá em São Paulo. Bom, vamos fazer algum teste aqui, não sei o que. Ela pediu para eu fazer algumas coisas no exercício. No psicodrama tem aquela facilidade, mas ela me pediu algumas coisas de corpo, Aí começaram os problemas, porque ela olhava para mim, ela colocava a mão na cara assim, ela falava... Mas que homem duro, gente. Mas que homem duro. Eu não tinha nada. Pensa, faz isso, eu faço aquilo, essa coisa toda. Nada. Bom, mas isso vai te dar trabalho, isso te custa. Isso te custa, porque isso vai fazer você mudar teu corpo, você vai ter que fazer um monte de exercícios, um monte de aulas, essa coisa toda. Vamos, tá bom, beleza. No final da história... Ela falou, beleza, então assim, qual vai ser a obra? Eu, Mas que obra? O texto. Qual é o texto? Eu falei, precisa de um texto? Ela, lógico, se você vai fazer teatro, você precisa de um texto. Você pega uma obra e a gente faz uma leitura para o teatro, roteiriza, alguma coisa assim. Eu escrevo. Ela olhou para mim
mas como assim você escreve? Não, deixa que eu escrevo lá, eu tenho umas histórias bacanas. Ela olhou para mim e falou, bom, você tem certeza disso? Eu falei que tinha, mas eu ter certeza, eu não tinha certeza de nada, eu nem sabia o que era aquilo. E aí eu fui embora para casa. E aí fui e falei, não, eu vou escrever lá alguma coisa, eu tenho um monte de histórias, porque isso já tinha na minha cabeça. E nada, não saía. Imagina escrever uma peça de teatro. Não saía nada. Aí um dia, eu lembrei que numa dos trabalhos lá, isso foi no Mato Grosso do Sul, eu estava com um grupo de produtores, e no começo da reunião, um dos produtores pegou um pauzinho no chão e começou... Ele estava sentado assim no chão e começou a desenhar no chão. Eu achei aquilo super bacana, porque isso é muito comum da gente ver. Aqui a gente vê. Eu lembrei disso porque na minha trajetória, hoje já com 23 anos, tem muitas histórias que eu encontrei com gente diferente, realidade diferente, histórias diferentes, identidades diferentes, crenças diferentes, sotaques diferentes, aquela coisa toda. E as histórias são as mesmas. As histórias são exatamente as mesmas. Aí nasceu Somos Todos José, que é o primeiro espetáculo. Eu comecei a escrever histórias que eu via como que eram comuns a todos os lugares que eu tinha ido. Independente da cultura, da idade. Exatamente. Eu comecei a escrever, aquilo saiu, um texto grande, saiu mais da metade da peça em 40 minutos. Isso é legal, porque a gente vê... Foi uma inspiração, né? Sim. A gente vê muitas pessoas falar assim, todo marido é igual, só muda de endereço. Toda mulher é igual, só muda de endereço. E no final, tudo é igual, só muda de endereço, praticamente. Porque, tipo, alguns estão num momento de vida que vive uma dor que você ainda não viveu. Nem por isso ela não vai ser real ou igual para você quando você estiver lá, né? Eu dizia, quando eu for pai, eu não vou fazer isso. Eu virei pai e faço exatamente aquilo que todo mundo faz. Então, é legal você ter tido essa percepção e juntado tudo isso. E o nome, eu achei fantástico, hein? Todos somos José. Como é que foi esse nome? O nome, ele surgiu logo em seguida. Mas assim, eu peguei aquela história e mandei para Natália. A Natália Giro, lá em São Paulo. Porque ela me falou, olha, você escreve aí, você me manda. Aí eu vou ver se eu dou conta, se eu quero, se dá certo. Aí quando ela me mandou, ela falou, nossa, de onde você tirou esse texto? Saiu. De mim. Ela, nossa, das minhas experiências. Que coisa da vida. viva, que coisa maravilhosa. Eu fui olhar o que tinha ali. O que tá tão vivo assim? Eram aquelas histórias ali do dia a dia, aquela coisa que toda. Pra você era natural, mas pra ela tava nossa, se deslumbrando, maravilhoso, né? legal, muito bacana. Vamos fazer. E aí, quando ela me pediu o nome, ela, qual vai ser o nome? O nome, ela pediu o nome assim... Tem o nome, mas eu senti uma importância ali do nome, já para construir a identidade, talvez. E aí, eu lembro que eu estava numa viagem, são muitas pessoas, mas são todas iguais. Então, aí, somos todos... Qual que é o nome? José. Qual que é o nome comum? José tem em todos os lugares. Na hora que você falou o nome, eu fiquei aqui pensando, somos todos, é um plural, é um coletivo... José, um nome comum. Somos todos comuns. Somos muito todos iguais. Legal, muito legal. Perfeito. E aí foi... Só que São Paulo é caro. Ir para lá, o valor de tudo é muito caro. E aí foi um ano que começou a entrar numa crise financeira. Isso foi em quando? 2016. Aí chegou uma hora, estrangulou, não dá mais. Chamei a Natália, falou, não dá mais. E naquela coisa, eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Uma pergunta, toda essa preparação para fazer aquela apresentação no evento? Ou não, já tinha passado o evento? Não. Era para esse evento? Era o evento, mas assim... Na verdade, já estava tomando outro corpo. Já tomou um outro corpo. Quando aparece alguma coisa que não dá mais, eu falei, não... Já tinha apresentado no evento? Não. A peça estava no começo. O evento foi o fim. Era o fim. Era para ser o fim. Era o fim, mas na verdade foi o início de uma história. Foi aquilo. Mas quando começa as dificuldades financeiras, que aí o projeto começa a desmoronar, aquilo... Eu falei, não.
Não, isso não acabou, isso não vai acabar mais. Pegou amor, né? Virou filho. Ali eu já tinha... Já virou filho, Eu né? achei que começou aqui em Jales, assim, com o pessoal daqui. aqui, Ali... E acabou que não. Não, aí eu falei, mas aí, o que eu vou fazer? Aí eu lembrei que aqui tinha uma escola de teatro do Clayton Campos. Já está Bati na porta, bati na porta. Leitinho. Na verdade, eu já tinha falado com ele uma outra ideia que depois não encaminhou muito bem, que eu nem lembro direito como é que era. Mas o dia que lá não começou a não dar muito certo, eu vim aqui, conversei com o Cleiton, coloquei para falar. É porque, assim, o Cleiton em Jales, você pensa em teatro, você pensa no Cleiton. Até Não você tem tá aí, jeito. Cleiton, assistindo esse Com episódio. Com certeza. Eu sou filhote teu também, né? Agora Eu também fiz teatro com ele. Então, encontrando o Gente, irmão só mais falta aí velho o aqui. Cleiton. Tem vagas aí pro próximo ano? Não, mas aí veio Cleiton. Cleiton, contei a história para ele. Então, beleza. Nossa, que ideia, bacana, não sei o quê. Só que tem uma coisa, o quê? Eu preciso ver o texto para ver se dá certo. Para ver se... Falei, tá bom, vou te mandar. Mandei para ele. Passou um tempinho, ele me mandou de volta. Ele falou, de onde você tirou isso? Igual a Natália. Caramba, igualzinho a Natália. Ele, nossa, mas que coisa viva, maravilhosa. Essa coisa toda, pô, vamos fazer. Um ano depois, daqueles primeiros encontros com a Natália e o seu Cleiton lá. Vamos estrear? Vamos estrear? Vamos estrear. A questão é que eu nunca tinha feito teatro, nada. E a estreia, ela assombra, né? Ela é uma coisa apavorante. E as coisas que aconteceram. Por exemplo, um dia eu cheguei em casa e falei para minha mulher que ia fazer teatro. Como que foi a reação dela? Pois é, ela da virou... família em si, né? O que ela falou para mim? Ela virou pra Você mim, tá louco? Você? E ela estava séria. E ela virou para mim e falou uma coisa. Falou, olha... E minha mulher é a razão. Ela é a razão. Lá em casa, o esteio é ela, porque ela é a razão pura. Ela virou para mim e falou, olha, eu acho que é melhor eu não assistir os ensaios. Por quê? Porque eu vou te desanimar. Porque eu vou te falar a verdade do que eu acho, essa coisa toda, parari. Falei, não, beleza, tá bom. E aí vai um ano. E aprende, pensa uma coisa difícil de fazer. Nossa Senhora, eu não tinha corpo, eu não sabia fazer, aquela coisa toda. E vai daqui, vai dali. E esse Cleiton, não, hoje tá melhor que ontem. Vamos, vai dar certo, isso vai rolar, vai acontecer, essa coisa toda. E foi. E eu não contava muita coisa para Gisele, que é a minha mulher. E aí foi. Um dia, numa roda de conversa, e na peça eu entro cantando. E eu canto duas vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então hoje a gente vai ouvir você cantar. Não, tem que dar uma palhinha. Tem que dar uma palhinha. Mas continua aí. Não, eu só canto com a viola junto. Depois tem O que você canta? Assim, Aí... não pela peça, né? Mas você falou que você canta. Canto, eu vou contar. Que aí já é outra Ele história. ele vai cantar. Aí- Contar e cantar. Encantar. Aí... eu vou cantar. Quando ali a gente canta, falando das músicas, essa coisa toda, e a Gisele ouvindo, ela falou, o quê? Você canta? Você vai cantar na peça? Ela me chama de Mané. Ela virou pra mim, Mané? Você tá louco? Você vai fazer, nós passa vergonha. Você canta, você desafina, parabéns a você no aniversário das crianças. Você vai cantar no palco. Eu falei, tô me preparando pra isso. E aí foi. Chegou o dia da estreia. Aí não teve pra onde fugir. Chamei lá metade do Queria não desistir. pessoal do teatro ali, Que algumas medo. pessoas de casa, aquela coisa toda. Fui lá e fiz a apresentação. Ao final, todo mundo bateu palma. Maravilhoso. A Gisele levanta da cadeira dela, vem, me dá um abraço e falou bem baixinho assim, amei. Aquilo era o Oscar, o Grammy. Aquilo foi sensacional. Porque aquela visão dela de racional, essa coisa toda, o que ela estava falando ali era verdadeiro, era legítimo. Então, assim, aquilo Ainda bem foi... que ela não assistiu os ensaios, Bom, então. Exatamente. Então, assim, aquilo para mim, eu falei, nossa, como ali abriu um universo. E a segunda
apresentação mais marcante foi, na verdade, a quarta apresentação, que foi quando eu apresentei para um grupo de produtores. Essa mesma história. Mesma peça. Foi um grupo de Oscar Bressani, que é uma cidadezinha na região de Marília. Aí, porque eu já tinha trabalhado com esse grupo, eu liguei para eles, que tinha uma peça de teatro, que tinha sido inspirado neles, aquela coisa toda, e mandei eles, falando, não, pode vir para cá, a gente organiza. Uma pergunta. Não era um monólogo? É um monólogo. É um monólogo? Sim. Ah, tá. Porque eu fiquei pensando, como você levou o elenco... Não é um monólogo. Então era mais você mesmo. É um monólogo. Ah, tá. Aí eu fui lá, apresentei a peça. Ao final da peça, eu vi um brilho nos olhos daquelas pessoas, pelo menos de algumas daquelas pessoas que estavam lá, que eu nunca tinha visto em nada do que eu tinha feito. Nem na produção de uva, na palestra, na consultoria, no trabalho dos produtores, nada daquilo. Nada, nunca tinha visto nada. Ali eu decidi, na quarta apresentação, eu decidi que era teatro que eu queria fazer para minha vida. Como é que eu vou fazer isso dar dinheiro, né? Você comenta. Aí já. Como é que foi? É outra história. Vai ter que virar profissional. Exatamente, mas ali eu decidi que eu queria fazer aquilo. Porque eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo. E assim, quando você é técnico, você trabalha no mercado, essa coisa toda, você tem uma coisa que é a valorização. A valorização. Por exemplo, quantos parabéns você recebe pelo teu trabalho que você faz o dia a dia? Você pergunta para o público. Quantos parabéns que você recebe pelo trabalho que você faz? Mas não é naquela coisa especial, naquele cotidiano, no que você trabalha. Quantos parabéns você... A resposta, muito raro, na grande maioria, é raro, é difícil, nunca... O reconhecimento, né? De repente, eu vejo pessoas fazendo fila para tirar foto comigo. Nossa. Isso, como eu não venho das artes, o meu berço não é as artes, para mim isso não existia. Aquilo para mim, eu olhei e falei, aqui eu entrei, aqui ninguém me tira, não. Gostoso demais. Nossa, é maravilhoso isso. Vamos pedir licença pro Manuel aqui. Eu acho que o pessoal da Pingo de Mel, eles assistiram o nosso último episódio, hein? A Denise que vai chorar. E a Denise não deu pra vir, Não, o Israel Mel mandou mensagem e falou assim pra mim, como é que você tá hoje? Dá pra você vir aqui à noite, tá, organizar? Aí eu falei, vai ter sorvete, hein? Que horas que eu tenho que estar aí? Pingo de Mel mandou aqui um sorvete pra nós, maravilhoso. Pingo de Mel, muito obrigado. Melhor sorvete da cidade. E eu acredito, eu não sei não, eu acho que é petit gâteau, né não? Que a Denise falou que queria. Fica aí, João, que tem pra você também, com certeza. Aí, ó. Rapaz. Olha que capricho aqui, ó. Meu Deus. Gente, que maravilha. Maravilhoso. Olha só. Os episódios mais legais são os que tem sorvete. Que maravilhoso. E você que faz sim, hein? Na 1 com a 4, é isso, Jenny? Na rua 1, esquina com a 4? Isso é 1 com a 4. Pingo de Mel. Tem o nome. É petit gâteau mesmo. Denise Ei, Denise. Ficou pra próxima. Fica pra próxima, Denise. Olha que coisa linda. Pode ficar à vontade aí, Manuel. Comendo, falando. Conversando. Tem coisa melhor, gente, que conversar e comer. Obrigado. A gente vai deixar o QR Code aí da Pingo de Mel. Peça o seu aí também. Rapaz, gente. coisa linda. Liga aí, a gente vai saborear aqui. É isso. Esse delicioso petit gâteau. Delícia. Que delícia, tá com vontade. A hora do silêncio. Maravilhoso. Bom, mas vamos continuar a conversa aqui, que tá muito boa. Manuel, eu achei legal o que você falou a respeito desse sentimento de valorização. E que eu acho que assim, uma das coisas que marca muita gente que faz teatro, aí você me confirma se é para você isso também, é que é instantâneo. Você tá ali apresentando, o público tá te olhando, já tá expressando reações. Não é igual algum trabalho que você presta, depois vão mensurar, vão validar. Não, a coisa é na hora. Talvez nunca valide, né? Talvez nunca validem. Ali não, na hora você já vê ali uma lágrima, você já vê um esboço, risadas, momentos de tensão. Isso, né? Assim, é tudo muito na hora. E aí você termina, tá tudo muito quente, muito vivo ainda. É bom demais. É uma mistura de sentimentos também, né?
É uma coisa assim, é um fenômeno sensacional. Porque o que acontece, na verdade, é que a pessoa que está ali assistindo, ela não fica na plateia. Ela sai da plateia. Eu falo assim, pelas 2 peças que eu tenho, que ela sai da plateia e ela vem para o palco. Ela te acompanha em cada um dos gestos. Ela se vê, né? Porque aqueles gestos não são mais meu ali, naquele momento... enquanto ator, é dela, porque é a história dela. Você está representando aquelas pessoas. Exatamente. Então, assim, existe uma identificação que é muito grande. Quando isso pega mesmo para valer com a plateia, é sensacional. Aquilo é uma coisa que não dá para descrever. É uma coisa maravilhosa. Então, assim, existe isso. Só que tem uma outra coisa, que aí é bastante triste. Se por um lado existe uma valorização em alguns momentos muito grande, até demasiada, que eu entendo ser demasiada, desmedida, que é a questão quando entra a questão da celebridade, aquela coisa toda, que eu faço... o teatro que eu faço é dentro de uma história que também é minha, então, assim, eu curto aquilo muito, demais. Então, quando tem algum exagero de me ver ali, eu tento conter aquilo. Mas é muito bacana. Mas existe um preconceito assim imenso com relação ao teatro, às artes. Existe uma coisa assim que é... Desvalorizante também, né? E inevitavelmente eu também passei por isso. Porque quem é que faz teatro? Isso é coisa de vagabundo, maconheiro. Então, assim, e não é nada marginal. disso. Sim. Não é nada disso. E assim, eu confesso que... isso transformou completamente a minha vida. Manuel de Matos foi transformado pelo teatro. E hoje eu me considero uma pessoa melhor do que eu era, principalmente por causa do teatro. Faz quantos anos O senhor quê? entrou nessa parte e é ator? 2016, você falou? 16, Começou? né? Eu estreiei em julho de 2017, vai fazer 6 anos. Nossa, assim, nem faz muito Eu tenho tempo. 58, estreiei no teatro com 52 anos. Nossa. Não faz muito tempo, não, mas mudou tudo, né? Não, Depois. mudou completamente. Mas essa coisa do teatro, esse preconceito, essa coisa toda, o teatro transforma as pessoas, porque transforma a visão de mundo. Se você dá conta de escrever, de interpretar, de se apresentar, você passa por uma transformação que, assim, ela é espetacular, espetacular mesmo, porque se você não fizer essa transformação, não se preparar muito para isso, você não consegue fazer. Sim. Simplesmente assim. E hoje já são quantas peças? Hoje eu tenho 2 que eu Da circulo sua com as autoria, 2. E somos Todos José, que com a direção do Cleiton Campos, e Chico Santo e a Vaca Estrela, que surgiu na pandemia com direção do Dr. Manuel Panzlantin. Que Mas esteve o Manuel conosco também já ele teve falou com a que fazia gente teatro, aqui. é verdade. E ele foi o diretor dessa peça. Que legal. E Chico Santo, Somos Todos José, retrata a vida cotidiana de uma pessoa que vive na roça. Chico Santo, ela acontece dentro de um curral, de um produtor que tira leite. Também monólogo. Monólogo também. E que convive ali com os desafios que parecem ser da produção de leite. Mas, na verdade, não são. Tudo na nossa vida não tem nada a ver com o que está lá fora. Todos os desafios que nós temos enquanto seres viventes, que vivem aqui em sociedade, essa coisa toda, isso está pautado pela qualidade dos nossos comportamentos. E Chico na Santo verdade, tem a ver com o que a gente vive aqui dentro. Exatamente. E o quanto que nós podemos nos adequar, nos adaptar, nos evoluirmos para que a gente possa viver melhor em sociedade. E isso é Chico Santo. E muito legal. Tá muito ligado também como a gente foi criado, as nossas crenças, ao que a gente acredita, né? Então tá muito ligado a isso, né? Outro dia eu fiz um comentário, tava conversando com um grupo de jovens, dando uma palestra, e falando sobre o multiverso. Esse conceito tem sido muito usado, do multiverso, ainda mais por conta dos filmes de ficção e tudo mais. Os jovens. A gente fala, eu vivo num universo, mas a verdade é que cada um tem um universo em si. Então, quando você vai para essa ideia de que, tipo, tanto faz a sua profissão ou aonde você está, os problemas estão dentro e não fora.
O que acontece é muito mais de como você percebe o mundo ao seu redor do que propriamente o que realmente o mundo é. Porque, tipo, num curral, que é uma situação bem inusitada que você pegou ali, pode ter alguém vivendo aquele mesmo momento de maneiras totalmente diferentes. E não é o curral, ou a vaca, ou a forma de trabalhar que muda a situação, mas é o comportamento do indivíduo. Exato. Porque na Chico Santo, nós trouxemos elementos de um produtor de leite. Tem o balde, tem a vaca, tem o latão, tem tudo ali de um produtor de leite. Tem aquele banquinho que tem um pé só. É um produtor de leite. E assim, eu acreditava que eu iria apresentar para produtores de leite, por conta da especificidade ali. Da ligação que já tinha também, né? Exatamente. Aí uma vez me levaram para apresentar para um grupo de produtores que não produziam leite. Eu falei, gente, mas como assim? Não vai conectar. Não vai conectar. E ao contrário, porque os caras sacaram que existe uma mensagem ali muito forte, que existe uma história muito forte com relação à vida do Chico Santo, que aí sim, lembra daquela coisa? É igual, somos todos iguais ali naquilo que a gente, nos nossos desafios com o mundo. E assim, e aí foi realmente uma surpresa imensa e pela expectativa que a gente tem agora de aumentar muito mais, principalmente para grupos que não sejam produtores de leite, porque tem uma pegada ali muito filosófica da possibilidade de buscar uma vida melhor, uma vida boa. Eu não sei, pode falar, você ia falar, Dinho? Eu ia perguntar assim, qual que é a peça que você mais apresentou das duas, né? Se é o Somos Todos José ou se é essa... Como é que chama? A outra? Chico Santo e a Vaca Estrela. Chico Santo e a Vaca Estrela eu estreiei em 2021. Somos Todos José em 2017. Somos Todos José eu apresentei 360 vezes. Nossa! Em 230 cidades de 8 estados. Cara, que legal. Chico Santo eu apresentei 55 vezes em 35 cidades de 2 estados. Mas aí você ainda tá viajando com as duas? Ou... Sim, agora eu viajo com as duas. E tua mulher te acompanha nas viagens, não? Como é que é isso? Você fica uns dias fora? Como é que funciona? Nós temos um Arthur de 13 anos. Então, ele fica aqui em Jales e ela que toma conta. A Gisele é advogada e ela diminuiu a questão da advocacia e ela é responsável pela empresa hoje. Ela que toma conta das questões fiscais, contábeis, financeiras. Virou sua empresária. Toda a burocracia. Minha empresária para assuntos da empresa. E dá muito certo isso, porque ela dá conta. Ela dá conta do rojão aqui, ela segura tudo sozinha. Ela que falou, você... Ator, cantor. É minha produtora. Quem Não, diria, mas não hein? pode, ela que toma conta do financeiro. Não pode falar muito, não, que senão o cachê não vem, né? Mano, aí falando da parte empreendedora sua, né? Porque é bem bacana, né? Tipo, formou para ser agrônomo, para atuar ali prestando serviço, para montar o próprio negócio no meio rural, para artista, ator, e agora você precisa empreender, você precisa fazer isso aqui, é minha vida agora. Como que foi essa transição para você? Ela foi tipo plano A até o plano B virar A? Como é que foi essa transição? Bom, assim, falando de empreendedorismo, ter entrado nesse universo do teatro tem muitas histórias muito bacanas com relação a isso. Mas, por exemplo, agora, até mesmo porque as pessoas me provocam para isso, está vindo a terceira peça. Isso já foi por provocações. Provavelmente vai ser O Sonho de Antônio, que é o jovem no campo. O jovem que trabalha na roça. O filho que está lá e que vai fazer o que da vida? A vida na roça é duro, não tem valor, essa coisa toda. E aí, nas primeiras pesquisas, eu já encontrei de cara que quem mais desestimula o filho a continuar na roça é o pai, próprio a pai. família. Por quê? Porque quer uma vida melhor. E esse cara sai da roça e vai para a periferia da cidade grande. E aí enfrenta as piores situações, essa coisa toda. Sim. E hoje, inclusive, a gente vê um fluxo inverso aí,
E a terceira peça vai acontecer por causa disso. Fantástico isso. Eu acho que assim, abordar a sucessão familiar, essa questão de realmente o jovem olhar para o que ele tem na mão ali, eu acho que é uma riqueza imensa. Porque, tipo assim, você sai da posição de príncipe, né? Filho de dono de uma propriedade, herdeiro de um negócio que já funciona, às vezes, sei lá, há décadas, né? Era do avô, que foi do pai. Aí você sai dessa posição para ir pro subúrbio, lá pra periferia, para passar dificuldades. Para ser o protagonista da promessa de uma vida melhor que, às vezes, ele teria ali. Sim. Essa é uma história, essa é uma coisa bacana. Agora, o empreendedorismo... se eu falar que tinha plano A, plano B, plano C com relação ao teatro... Eu lembro de uma vez, me ligaram no norte de Minas, que eles queriam fazer o evento e que eu fazia a palestra Desafios da Cooperação, que eu trabalhava com organização social, dentro da identidade que eu construí na minha consultoria lá do ano 2000 até o ano 2016, 2017. Bom... E aí eu fiz uma apresentação lá de uma coisa online ali, alguma coisa assim. E eu sugeria, bom, a gente vai fazer o teatro, eu vou apresentar uma peça de teatro e depois eu faço a palestra. E aí a gestora, era uma cooperativa lá, e a gestora da cooperativa, ela virou para mim e falou, vem cá, teatro para produtores rurais? Online? Não era online. Ainda Não, a nossa reunião tinha sido online. Para produtores rurais e numa cidadezinha pequenininha, cara, a chance disso dar certo é zero. Calma esse coração. E aí calma que minha mulher amou. Calma. Se ela amou... E ela é minha produtora. Não. E eu insisti, falei, não, é legal, é bacana. Aquece os produtores. Comecei a me justificar lá para tentar vender a apresentação. Foi essa... E aquela gestora, ela estava super incomodada com aquilo. Ela estava super incomodada. Ela falou, em determinado momento, ela falou o seguinte, então vamos fazer o seguinte, você dá uma diminuída no teatro e aí aumenta a palestra. Eu falei, olha, o teatro você não diminui, ele está pronto. A palestra depois a gente pode trabalhar. Né? É uma coisa que já é pronta, um produto pronto. Bom, ela falou, fique tranquila. Ela falou, tá bom. Aquela coisa, seja o que Deus quiser. Tá bom. Beleza. E eram Entrego duas. Meu espírito às almas, Senhor. E eram 2 apresentações. Beleza. Fui para lá, aí fiz a apresentação, tinha mais de 200 pessoas, prefeita sentada Você fez a primeira e ela estava lá. Foi. A prefeita, vice-prefeito, presidente da Câmara, tudo sentado na primeira fileira ali, essa coisa toda. E essa gestora, eu lembro que ela estava super preocupada, tipo, o que vai ser isso, gente? Será que vai dar certo? Acabou o evento, ela correu para mim, ela falou, nossa, que coisa maravilhosa. Você me pegou de surpresa, porque isso é muito diferente. Disruptivo demais. Daquelas 200 pessoas que estavam ali, pouquíssimas tinham assistido teatro na vida e provavelmente não teriam outra oportunidade. E aí ela vira para mim, isso foi logo no começo, isso foi 2018, 2019, alguma coisa assim. E aí ela vira para mim, na próxima, não tem como você aumentar o teatro e diminuir o teatro. Olha! Então, assim, foram essas coisas que fizeram, foram consolidando, concretando aí o caminho para andar. E um passo atrás do outro. Fui me inscrevendo em editais do Sebrae, do Sescop, do Senar, aquela coisa de buscar instituições, buscar cooperativas, buscar institutos, buscar fundações. Quem é que poderia se utilizar desse produto que eu estava oferecendo? E aí um dia me chamaram para Bahia, lá com o Sebrae Bahia. E Bahia, nós somos do interior de São Paulo, com uma influência muito grande de Minas Gerais, o caipira Como que paulista. é viajar ao Brasil assim? Pois é. Não, mas deixa eu contar essa porque depois Não, porque é Bahia, né? Porque depois eu respondo. Bahia é diferente. É outro país. Bahia outro país. É outro país. É outro país. Eu considero assim como outro país. Por quê? Porque lá eles têm a arte
a arte faz parte do cotidiano, faz parte do pensamento, anda junto com o ser. E é bem diferente. É muito diferente. A comida é diferente, o jeito de falar é diferente, as relações são diferentes, o jeito de ver o mundo é diferente. E aí eu fui numa cidadezinha chamada Angical, perto de Barreiras. E eu olhava aquilo, eu falei, gente do céu, o que vai acontecer aqui? E era um evento meio político. Não era um evento político, mas tinha... Eu sei que depois da minha apresentação teria discursos políticos, estava prefeito, aquela coisa toda. Tinha uma razão ali, eu não lembro qual que era o evento, mas eu que fiz a abertura. Lugar aberto? Era lugar aberto. Sem lapela, sem nada? Não, eu uso auricular. Tá. Aí... E acabou. Eu vi que as pessoas gostaram. Foi ótimo, foi legal, bacana. E aí, mais rapidinho, já mudou o evento, já começou a formar a mesa, porque o evento estava atrasado, aquela coisa toda. E eu ali angustiado, eu queria saber. Eu queria conversar com alguém. E aí eu olhei, a hora que eu olho, tinha um senhorzinho sentado ali, do ladinho, um senhorzinho bem idoso, assim. E eu olhava assim, ele veio do meu lado, e aí eu perguntei para ele, o senhor gostou? Esse homem me pegou no meu braço assim e falou, você contou a história da minha vida. Poxa vida, que legal. Aquilo, uma coisa tão simples, eu sabia que tinha assim, mas aquilo me abriu as portas da Bahia. Das 360 apresentações, 130, 140 foram na Bahia. Nossa. Eu já fiz mais apresentações na Bahia do que no estado de São Paulo. Aliás, tem uma cidadezinha na Bahia chamada Itapicuru, que é na divisa com o Sergipe. Em Jales eu me apresentei 15 vezes, contando todas os ensaios abertos. 15 vezes. Em Itapicuru eu me apresentei 16. Mês que vem que eu tô para lá, tem mais 5. E nenhuma delas são transmitidas online? Eu queria assistir. Não, porque você já tem um evento. Não, mas teatro, né? teatro não se assiste online. Não, sim, mas eu falo, o pessoal que tá em casa, pelo menos, eu acho que vocês... Comenta aí, galera. Tá gerando expectativa para ver Jales, né? Pra ver o Manuel apresentando? Porque eu vou te falar, eu tô vendo ele Vamos falar. falar com o Cleiton, né? Pra Vamos montar fazer esse... uma coisa, deixa eu falar aqui, Bubu. Vamos fazer uma coisa. Me provocaram aqui, de quando eu vou apresentar, porque eles não viram essa coisa toda. Então, assim, vamos fazer uma. Vamos fazer em parceria lá com a escola de teatro aqui de Jales. Aí, ó. Eu me apresento. Cleiton. Lá no... O teatro eu acho muito grande. Dá para fazer ao ar livre. Legal. Dá pra gente colocar fazer um evento bastante bacana, um negócio... Sim, no sarau. Não dá pra fazer no sarau? Dá pra fazer, mas assim, que a gente faça um evento que seja nosso, assim. Legal. Que Essa saia troca, daqui. né? Isso. Que legal. A Denise, a gente tem uma moça, né, que ela ajuda a gente aqui na bancada e tal. Ela também tá fazendo teatro. Faz. Ela foi Ela até foi pra fazer uma peça. Aracaju, Ela foi fazer uma peça agora com os meninos. Isso, com o Cleiton mesmo. Infelizmente ela não pôde estar aqui hoje, que ela ia vir, né? Mas, nossa, ela mesmo amou a ideia e com Vamos certeza fazer. ela toparia, né? Legal. Ajudar a gente nisso. Vocês dão apoio? Claro. Pronto. Aí, Cleiton, ó. Tá na mão do Cleiton. Tá na tua mão a peteca. Agora tá contigo aí a bola. Comenta aí, gente. Com certeza, Arroba tá no Cleiton, arroba chat aí. Cleiton. A gente tem que... Eu quero assistir. Nossa, a gente ficou interessadíssimo, né? E como é Muito que bom. foi, assim... Hoje você não se vê sem o teatro. Esse é um problema. Não me vejo mais. Mas a agenda tá lotada. É, né? Então, assim, o dia que você me ligou, Jenny, eu tava próximo da Bolívia. Nossa, Eu tava olha. passando aqui da Uana, eu tava indo pra Miranda, Miranda já é 200, alguma coisa assim, 200 quilômetros, já chegando no Pantanal ali. Você não faz tudo de carro, não. Vai de Tudo de avião. carro. Tudo de carro. Porque eu levo o cenário. Tudo Eu de levo meu cara. som, eu levo minha iluminação, eu levo meu tapetão lá. Porque isso foi estrategicamente escolhido. Uhum. Porque se não fosse assim, não teria vingado. Porque quem é que vai me acompanhar nessa história? Além do que os custos começam a crescer muito, os valores começam muito. Então, assim, tudo teria a necessidade de uma outra dimensão de produto. Eu imaginei, assim, que você levasse pelo menos alguém pra ajudar, né? Mas
Então não tem como mesmo, né? É, uma pergunta Quem que... sabe a sua esposa, né? Coitada. Não, Mas ela vai filho, preferir, né? ela vai É, preferir mas cuidar depois. do dinheiro. né? Ela tá mais tipo assim, ó. Ela tá tipo assim, ó. Amei, mas vai. Não, vai. mas é o seguinte, eu preciso dela aqui. A rede de apoio Porque atrás, né? ela, quando eu saio para viajar, eu saio tranquilo. Porque ela vai tomar conta de tudo. Então, assim... Já ficou muito tempo fora? 2 meses. 2 meses, nossa. Então, assim, agora dia 10 eu viajo, eu vou para Bahia, fico 2 meses, fico 2 semanas em casa, fico 3 semanas no Mato Grosso do Sul, fico 1 semana em casa, fico 1 mês e meio na Bahia. Quando você fica 1 mês e meio, todo dia apresentação. Ou não, tipo, cada 2 dias. Tipo, não, Às vezes tá todo dia não. em viagem, né? Porque nem dá para aguentar isso. Mas agora tem uma sequência, se não me engano, são 45 apresentações em 52 dias, alguma coisa assim. Nossa, Nossa, quase é muito todos os intenso, dias. né? Quase todos os Bem dias. Você intenso. colocando o traslado. Pergunta. Cheio de gente em volta e ao mesmo tempo sozinho? Você se sente sozinho? Como que é essa tua rotina de lobo solitário que faz acontecer sozinho? Porque assim, eu fico pensando na tua cabeça, né? Viajando 2.000 quilômetros de carro. É que produz. Como que é isso? Como que é isso para você? Não, a viagem, para mim, é um momento mágico. Primeiro que eu não ligo o rádio. Porque é ali que eu produzo. Ali que eu crio, ali que as coisas aparecem. Então, eu vou com o WhatsApp, lá o meu WhatsApp, aquele que a gente manda pra gente mesmo. Que todo E mundo tem, né? Um grupo ali com ele mesmo. Vem a ideia, eu gravo ali, vem a ideia, eu vou gravando. Tem um monte de coisa, saiu um monte de coisa nisso. A saudade Fica a bate... dica, né? Fica a dica. Pra quem Não, quer mas produzir. essa coisa da viagem é sensacional. A saudade dá no dia que não tem apresentação. Igual eu já fiquei lá, tipo, cancelou e eu fiquei 1 semana, porque não compensava vir, porque nem dava tempo. São 2 dias, quase 2 dias e meio para chegar, 2 dias e meio para voltar. Eram os dias que ia Eram ficar... os dias que tinha. Então eu teve que ficar lá, tipo, 1 semana sem fazer nada. Aí é difícil, aí é duro, aí é doído. Mas no dia que tem apresentação, porque é uma coisa muito intensa. É muito intenso. Tudo é muito O intenso. senhor aproveita assim, a viagem para conhecer? Muito pouco. É? Ai, Muito que pena. Só esses dias aí que não tem nada, né? Nem Mas são assim. 45 apresentações, 52 dias, não dá tempo. Chega lá e bumba. Antes do pessoal que tá aí achando que é só flores, Não, então você julga como um espinho. tenso. Esse é um dos espinhos, É tenso. essa parte. É tenso. E assim, fica longe da família, da mulher, do filho. Sim. Isso. Talvez isso, é a parte mais difícil, né? Sim, é difícil. Mas é aquela coisa, é o caminho. E eu gosto tanto disso que eu não me vejo sem fazer isso. Foi a pergunta que você fez. Na verdade, eu ia perguntar assim, se em algum momento já pensou em desistir. Não, depois que eu decolei, depois que eu vi que era... Depois que eu entendi o significado que era o teatro para aquelas pessoas que eu estava apresentando, mas talvez principalmente para mim, porque ali eu entendi que eu estava fazendo alguma coisa que era mais que eu mesmo. Sempre assim. Aquilo que eu faço, eu tenho uma leitura que, nossa, como é que eu consegui fazer isso? Pô, foi eu que escrevi, eu que apresento. Tá certo que tem toda uma rede, tem o tanto de gente que tem atrás e que não aparece. É uma coisa assim monstruosa. Mas aquilo ali me dá uma sensação de potência, que aí você tá no mundo para valer. Você tá fazendo a tua vida valer a pena. É muito mais sobre Tem o um outro significado. do que pra você, né? Porque você Isso. tá também alcançando outras pessoas, né? Tá transformando também através da história do teatro outras Exato. pessoas, que nem você falou aí, Mas né? a Que o senhor motivação- chegou lá e falou, é a minha história, né? Mas assim, eu acho que isso acaba sendo uma motivação para ele. Traz certeza. um significado muito intenso para ele. Traz. Que ele fala, não vou desistir, porque eu gosto disso, eu gosto, né? De trazer isso para as pessoas à minha volta. Não, é muito incrível. Não, é espetacular. Mas aí tem uma coisa que você me provocou que eu não respondi. Um dia, como eu não sou das artes, essa coisa toda... Agora é, Eu né? tava Não lá tem jeito. Não era. Mas Não, olha você só. não sabia que era, né? É. Na verdade.
Aí um dia lá, eu acho que eu fui escrever o projeto de Somos Todos José para algum edital, alguma coisa assim, e apareceu lá, direitos autorais. Falei, porque tem a música. Eu canto Disparada, Vida de Viajante. A música, né? A música. Eu falei, caramba. E tem uma viola de 10 cordas, tem uma sinfonia de 8 baixos, que eu aprendi ali só aquilo que eu preciso. E aí eu vi direitos autorais, pô, mas o que é isso? Depois eu descobri que a peça, do jeito que a gente apresenta, sem a cobrança de ingressos e com a proposta educacional, você não paga direitos autorais, é liberado. Mas até então, quando eu vi direitos autorais, eu falei, caramba, não sabia disso. E aí tava chegando Chico Santo e a Vaca Estrela. Aí eu falei, bom, música tem que ter, porque música eu acho que é uma coisa da alma nossa. Música é uma coisa diferente desse universo. Talvez música não seja desse mundo. Eu penso dessa forma. E música tem que ter. E aí um dia, quando eu estava começando a escrever ali Chico Santo e a Vaca Estrela, eu falei, já sei. Vou escrever a música. Eu escrevi a música. Pronto, vou resolver Por esse isso problema começou a aqui. cantar. Vou escrever a música. Aí, na viola, um dia eu peguei a viola lá, saiu uma coisa, fiz, beleza. Na outra vez foi uma coisinha ali também. Um dia a gente estava preparando um ensaio lá com o Manuel Bazandim. E olha aqui que bacana, eu peguei os acordes, porque o que eu fiz? Eu não sei tocar, eu não sei acorde. Eu aprendi uma música, Pegou o acorde de outra música. o acorde de outra música e fui testando. Em vez de colocar um aqui, outro aqui, eu colocava um aqui, outro aqui, fazia o outro, mudava de posição, aquela coisa toda. É a escala, só Parei, Deu certo. olha aqui que bacana. E o Manuel, ele olhou pra mim e falou, pô, bacana mesmo. Pera lá, pegou um lápis, uma caneta e escreveu uma música. É uma das músicas. São 4 músicas. Eu acho que é por isso que a gente tava assistindo um filme essa semana, né? Esse final de semana. Que eu falei, que música que é essa que tá tocando? Aí você pegou e foi procurar a música. Acho que aquele aplicativo lá e Sim. não reconheceu, né? Só não achou a música, não. Deve ser por isso que eles escrevem. Nós tivemos esse problema. Quando eu comentei, né, com você que nós tivemos um DVD, nós fizemos uma peça chamada Raio X e nós usamos uma música também. Aí quando a gente foi registrar lá nas patentes a peça, a história, tem um lugar na biblioteca, né, nacional, acho que deixa um registro. Você chegou a registrar, inclusive? Não, Eu fiz o registro lá na época. eu tenho que fazer. E aí me cobraram essa questão da música. A gente teve que fazer uma música também. Muito legal isso. Nossa. Genial, né? Você podia cantar um pouquinho, então. Não, Então, eu mas quero eu só ouvir. canto com a viola. Ah, não, mas canta sem Ah, viola Não, hoje. monólogo total hoje. sem viola. hoje. Não, então vamos cantar uma Um que todo mundo trecho. sabe. Um Pode trecho. ser. Pega um trechinho. Não, duro que... Não, mas sem a viola eu Posso te pedir um favor? Eu não sou cantor. Vou te pedir um favor. Canta um trecho do Chico e da Vaca Estrela, que é uma música inédita pra nós aqui. Talvez você vai cantar não uma vai que dar nós nem já problema de conhecemos. direitos autorais E pra gente também. ver um pouquinho dessa arte aí. Vamos ver se sai. A hora que é mais triste demorou, enfim chegou. Veio feito aquele rio que derruba o sangrador. Lavou toda a vida antiga e o meu ser se arrevoltou. Procurou em minha força, nem no fundo encontrou. Nossa, Aí bom sim. demais. Essa é a autoria do Manuel Bazandim. Que legal. Um abraço aí, viu, doutor? Doutor Manuel, Um um abraço. forte abraço aí, teve com a gente aí. Que legal. Muito querido ele. Que Excelente. bacana. Excelente. Ai, gente, que legal. Muito bom saber Teus tudo meninos isso. não vão seguir carreira? Um já tá fazendo faculdade, e o de 3. Fazendo de produção multimídia. Já é meio da É, área. já meio tá- da- A gente vai começar um... Quem sabe ele não um produz o processo. senhor aí, ó. Tem algumas coisinhas que a Legal. gente está pensando. O Igor, lá da escola, ele fica me provocando para fazer um longa-metragem de Somos Todos José. Olha. Eu ia comentar, eu não comentei porque eu falei, não. Mas a gente tem muito filme nacional que tem uma pegada parecida com o que você tá me falando desse Sim. nome. O Felipe, ele me provoca para que a gente faça um curta do Chico Santo. Então, assim, essas coisas elas vão aparecer.
Vai acontecer Elas vão naturalmente, aparecer. assim como foi né, o Exatamente. teatro aí. Foi muito natural mesmo a história, né? E a ideia Muito é o bom. alcance. Eu acho que nem você comentou, né? Não dá para fazer online uma peça. Realmente, uma peça não, mas dá para trabalhar um curta, né? Dá para pensar, para ter um alcance dessas famílias que às vezes ainda não tiveram o privilégio de ter a tua presença na cidade e tudo mais. Né? Exato. Eu nem vou perguntar se o senhor pensa em montar outras, porque isso é uma certeza, né? Montar outras peças, montar outros... fazer outras produções aí. A questão é a dificuldade. Por exemplo, você tem que parar. Para produzir uma peça, para produzir um filme, você precisa parar. E isso demanda a questão do negócio. Então, assim, como eu estou com a agenda lotada, a prioridade é aproveitar esse momento, porque esse momento tem uma questão com o mercado. Mercado, principalmente o institucional, que eu trabalho muito. Uma hora tem recurso, outra hora não tem. Sim. Então, assim, você tem que aproveitar aquele momento. E esse momento, ele está se estendendo. Por exemplo, O Sonho de Antônio, que é a terceira peça, ela já tem as ideias, a primeira... eu entro com uma música que é um rap. Eu quero saber o que vai acontecer. Então, assim, tem uma... Falta trabalhar com questão de ritmo, mas já tem a letra, já tem a entrada, já tem algumas ideias, essa coisa toda, mas precisa parar. E também vai ser um monólogo. Monólogo. Sempre monólogo. Em detalhe, nessa você está contando a história a partir do ponto de vista do filho. Então, ela se entrelaça. Porque eu falo assim, como que é para você fazer o papel de um adolescente e ao mesmo tempo fazer do Chico, da Vaquinha? Como que é isso para você? Porque Eu vou dar um pequeno spoiler. Até Somos que... todos José. Em determinado momento, eu sou a Maria. Então, assim, eu ia usar o termo tridimensional, mas é muito mais do que isso. É um entrelaçar de olhares, de pontos de vista que fazem com que você olhe de várias formas a mesma coisa, porque aí cabe para todo mundo em cada um dos momentos da vida ou do momento de vida que aquela pessoa tem. Entendi. Então, assim, é ali que que promove a identificação. Muito bom. Vamos Interessantíssimo, hein? para o nosso momento sinônimos? Vamos lá. Vamos lá. No nosso momento sinônimos, a gente escolheu algumas palavras que a gente acredita que seja importante para a vida, né? E aí a gente vai falar a palavra para o senhor fala o que significa para você. Pode desenvolver o tema, pode falar bastante coisa. Okay. Fica à vontade, tá? E a primeira palavra é família. Olha, família é base. Base é coração, é existência, tá tudo ali. Tem o Felipe, que mora longe, que eu não vejo ele não me responde o WhatsApp, não Quem me sabe liga. Ele tá agora aqui no chat. Então, assim, a Gisele e o Arthur, que eles estão muito colados pela condição. Então, assim, quando eu chego em casa, aquilo é um grude, aquela... É vida, é essência. Muito bom. E trabalho? Trabalho hoje para mim, é prazer. Né? Prazer. Sensacional. Consegue um tempo para lazer? O trabalho. Dinheiro. Dinheiro é fundamental, não pode faltar. Mas não é o dinheiro que me tem. Eu, às vezes, tenho dinheiro, mas o dinheiro... Isso é uma coisa que eu aprendi trabalhando muito com filosofia, com psicodrama, com a formação do eu. O dinheiro não me tem e nunca vai me ter. Política. Nossa, sou muito mais distante do que deveria. Deus. Deus é natureza, Deus somos nós, Deus é tudo, Deus onipresente, mas o Deus está em nós. Se não houver isso, eu não acredito. Muito bom. Agora,
nós vamos pro nosso último momento. Vamos falar para ele falar com a gente. Vamos falar uma vez e depois a gente faz com ele. Tá então. bom, pode Vamos ser. lá? Quem não sabe, né? Qualquer Ele não sabe o que a gente vai aprontar aqui, né? Nós vamos então pro nosso momento ecoar. Você acha que você consegue fazer com a gente agora? Voz aí? Vamos lá. Deixar só ele, hein? Mas o que eu falo? Só o final? Ecoar. Ecoar. Mas naquele grave. Vamos para o nosso momento... Ecoar. Faz vocês três. Vamos fazer nós Vamos lá, três. galera. Vamos para o nosso momento... Ecoar. Como é que isso funciona o momento ecoar? Olha lá o Manuel. momento de drama do Israel. Tem o meu momento aqui também, né? Manuel, você está no final dos tempos. O último dia do mundo. Chegou o Armagedon, o final dos tempos. Imagine só aquelas televisões chuviscando, sabe? Não é o presidente dos Estados Unidos que vai aparecer agora. Mas sim o Manuel. Ele tem, então, a oportunidade de deixar um recado, uma mensagem. Então imagine que esse microfone e essa câmera aqui, ó, você vai olhar para ela, está sendo transmitida para o mundo todo. Qual mensagem ou conselho você deixaria para ecoar para o mundo? Amor. Muito bom, É isso aí. Muito bem. E aí, o que vocês acharam desse bate-papo? Eu achei muito, muito legal. Eu queria dizer assim que a forma como tudo aconteceu na sua vida, ela foi de uma maneira muito natural, como a gente já falou aqui, mas eu acredito que teve muito Deus nessa história toda, conduzindo, né, o Senhor para mudar totalmente a vida. E você falou assim, agora aqui no final, que Deus está em nós, né? E eu acho que, não sei se o senhor sabe, mas é o significado do seu nome, né? Que é Deus conosco. É Emmanuel, né? Na verdade, porque Emmanuel é uma variante, né? E o meu desejo é que Deus continue conosco, com o Senhor, montando todas essas coisas, te inspirando, né? E fazendo uma história tão bonita, assim, como foi a que o senhor contou aqui para nós. Nossa, bacana. E que sirva de inspiração, né? Sim. E uma coisa que eu achei bem bacana, eu não sei se isso faz parte da formação que você teve, do psicodrama, mas a tua capacidade de conseguir ligar o fio de ouro da tua vida. O começo, meio e fim. Trazer propósito e trazer, assim, sentido para tudo. Né? Porque quando você foi falando, eu fui falar como que vai ligando, cada momento de etapa da sua vida foi se conectando para trazer o Manuel aqui hoje na forma como é. E então, ainda assim, ligar parabéns por essa capacidade ligar a agronomia com teatro. Começou o que tem a ver uma coisa com a A agronomia outra? foi só um pontinho, né? Só o pretexto para Muito que legal. ainda ia vir que nem estava esperando, né? Mas Exatamente. a gente queria te agradecer por esse momento tão bacana, conhecer a tua história. Foi, Que assim, fique registrado, né? Fique registrado aí. É assim, essa história toda, eu tenho para mim que um dia me perguntaram o que é oportunidade. E aí, sabe quando... O que é oportunidade? Mas para mim tem uma coisa do conceito da oportunidade. Para mim, a oportunidade é aquilo que está aí na tua frente. Ela está aí. Porque muita gente fala, eu não tenho, não acontece nada na minha vida, essa coisa toda. A oportunidade está aí na tua frente. É que você hoje talvez não a enxergue, não a veja. Isso aconteceu comigo. Talvez por um acaso, por um lapso, talvez por conta de Deus, talvez por conta de alguma coisa, eu capturei ali aquele teatro e trouxe. Mas eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que essas oportunidades todas estão na volta de cada todos, um de nós. E assim, e para que isso aconteça, nós precisamos evoluir. Evoluir no Armagedon. Por que amor? Porque eu acho que é isso que nos falta. É isso que a gente precisa transbordar para que isso aconteça. Porque quando você busca a felicidade do outro, eu acho que aí tem uma coisa que abre o coração, e abrindo o coração, essas coisas ficarão mais claras. É isso que eu entendo. O mundo, a vida. Aquela coisa... E essa minha fala, ela está conectada diretamente àquela coisa que o dinheiro não me tem. Pelo menos não me tem mais. Porque essa coisa de ter o dinheiro cada vez mais atrapalha isso. Então, a oportunidade está aí na tua frente, mas você precisa olhar para você com mais carinho,
olhar para você com mais amor, porque o dia que isso acontecer, você vai se dar conta que tem um monte de coisa à tua frente, que tem um monte de gente aí que pode te ajudar, que pode te amar e aí sim construir juntos um caminho diferente para você e para as pessoas que você ama. É isso aí. E se você não enxergar essa oportunidade, tente provocar ela. Movimente, né? Porque às vezes você fica parado esperando a oportunidade, né? Não tente movimentar, provocar isso que com certeza ao nosso redor tem isso, né? Todas as oportunidades estão aqui. A porta batendo, né? Basta a gente ir lá e abrir, né? Manuel, muito obrigada, tá? Por esse tempo que o senhor desprendeu para estar aqui com a gente. Poderia estar lá com a Gisele. Podia estar aí pro mundo, né? Fazendo peça. Aproveitando a folga, o lazer. E seja bem-vindo sempre, que você precisar de qualquer coisa, nós estamos aqui. Vamos tentar marcar esse Estamos teatro, né? aguardando, então, o nosso amigo Cleiton aí, com essa data, né, do teatro. A gente tá que a gente vai fazer? Fica a dica aí, tá? A gente podia fazer uma festa junina aí, ó, colocar o negócio no meio. Não, vamos. Eu agradeço o convite maravilhoso daqui num espaço tão especial como esse, de poder falar, de poder contar não só a minha história, mas as coisas que eu penso. E isso da gente fazer um evento, trazer a peça de teatro, para mim é um prazer assim imenso, principalmente se a gente fizer uma coisa bem bacana, bem especial, trazer as pessoas para ajudar a compor essa atividade, todo mundo junto. Eu acho que isso fica maravilhoso. É isso. Muito Amei bom. estar aqui. Pessoal, obrigado por vocês terem ficado até agora aqui. Curta aí esse episódio, se inscreva no canal e vamos ecoar. Tchau, tchau, galera. Tchau. Tchau.